Bueno, arrancamos entonces. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta charla sobre principios básicos y recomendaciones de fertirriego. Bueno, primero que nada, agradecerle a todos por participar de esta charla. Bueno, agradecer especialmente a Ricardo, bueno, que trabaja con nosotros desde 2016, realizando diferentes asesorías. Para lo que, bueno, muchos de acá ya lo conocen a Ricardo, pero para el que no lo conoce, es agrónomo. Él tiene una consultora agrícola, es profesor del Centro Universitario Encino Octavio Bastos y también es productor de café, frutas y, bueno, también bovino de carnes en la ciudad de San Pablo. Y bueno, ahora le voy a pedir algunas cosas que son importantes para poder, o sea, en realidad para que salga lo mejor posible esta charla. Como bien pusimos en la tarjeta de invitación, que bueno, que pedimos que los micrófonos que lo pongan en silencio, para evitar obviamente que no venga sonido del ambiente de cada uno. También, si es posible, que desactiven la cámara para optimizar los datos de la presentación del curso. Y bueno, como último, importante que todas las consultas que ustedes tengan, que salgan de esta presentación, las pongan en el chat. Y yo después, esas consultas yo las voy a ir registrando, y una vez que culmine la presentación, Ricardo, yo me voy a encargar de hacer esas preguntas, ¿tá? Porque de esa manera vamos a trabajar más ordenado y creo que va a salir todo de mejor manera. Y bueno, Ricardo, sin más que mencionar, te doy la palabra y bueno, ya pongo silencio y ya. Ah, Buenas tardes ou buenas noites a todos. Eu agradeço a oportunidade de, apesar da distância, através de mais só, poder passar algumas informações, algumas noções básicas de Fiat Rego. E a ideia é auxiliar em las tomadas de decisões quando estão trabalhando com Fiat Rego. A melhor escolha de los abonos, de los fertilizantes, a maneira de fazer as aplicações, os cuidados, as características dos fertilizantes. E durante aproximadamente 40 a 45 minutos, a ideia é passar algumas informações para que depois nós outros, através das perguntas, possamos falar com cada um e também passar outras informações que, por alguma coisa, não estejam nesta apresentação. Gostaria de começar falando sobre um tema que é quimigação. Então, a quimigação é a aplicação de produtos químicos por intermédio da água de riego. Este termo começou a ser utilizado em Estados Unidos na década de 70, inicialmente em áreas de pivot e depois também para a área de aspersores e para riego localizado, com microaspersão e também com goteo. Quimigação, então, é um termo já muito antigo que se iniciou com poucas informações, a mais, então, de quase 50 anos atrás. E, com o passar do tempo, muitas outras possibilidades de uso da água de riego começaram a ser possíveis. E novos termos e conceitos ocorreram. E acá tenho alguns, como um exemplo, a fertigação ou fertirrego, a irrigação, fungigação, insetigação, nematigação, entre vários outros. E vamos hoje falar sobre uma modalidade de quimigação que é a fertilização ou fertirrego, especialmente para áreas de riego localizadas. Quando falamos de conceitos de fertilização, é
necessário que tenhamos uma interação entre 5 áreas muito importantes. A primeira é todo o conhecimento dos sistemas de riego. O segundo são as informações de suelo ou de substrato, ou de uma solução nutritiva. O outro, o conhecimento em relação ao clima, a temperatura, a umidade, a radiação, entre muitos outros. Também o conhecimento da planta, a parte de genética, quais são as características, se tienes ou não tienes informações, por exemplo, sobre uma curva de absorção, e também uma série de informações sobre os fertilizantes, sobre os nutrientes que vamos fazer. Quando se fala de Fierte-Riego, é necessário que, através do conhecimento de las 5 áreas, clima, planta, suelo, sistema de riego e fertilizantes, temos a capacidade de manter um controle de ambiente onde estão as raízes que farão a absorção de todos os nutrientes. Vamos acá chamar de controle como um ambiente adequado. Um ambiente adequado para as raízes. Então, isto é um ponto muito importante. Quando fazemos simplesmente uma quimigação, simplesmente nós outros vamos fazer uso da água como um veículo de transporte, sem que tenhamos preocupações com o ambiente onde está todo o sistema radicular das plantas. Quando hacemos um fierte-riego, temos que manter um ambiente adequado, ou temos que manter um controle. Muito bem. Ainda falando de conceitos de fierte-riego, então, uma definição é uma técnica de aplicação de fertilizante através da água de riego. Esta é a primeira parte, que é simplesmente uma quimigação. Porém, temos que manter o ambiente adequado. De que maneira hacemos isso? Vamos, então, fazer a utilização da própria estrutura do sistema de riego, fazer a utilização de fertilizantes solúveis em água e, o mais importante, fazer a criação e a manutenção de um ambiente adequado, que é exatamente a parte de controle. ¿Para quê? Para que consiga todas as raízes das plantas manter durante todo o seu ciclo a absorção adequada de nutrientes. Então, isto é muito importante, é o conhecimento de um ambiente adequado. Como nós temos que fazer todos os processos de fierte-riego para criar e manter um ambiente adequado, manter um controle. Isto é muito importante, que este ambiente adequado, que podemos chamar de bulbo úmido ou bulbo molhado, é muito importante para a absorção. Como temos acá, nesta pantana, nesta lâmina, uma figura onde os diferentes emissores que vemos acá estão fazendo a distribuição da água, e no decorrer de toda a linha é necessário que ocorra uma linha molhada e que ocorra uma adequada quantidade de água, de oxigênio, de gás carbônico, de los nutrientes e, em especial,
de atividades microbianas, para que as raízes consigam se desarrollar bem. Acá temos uma foto de um pelo radicular. Todas essas pontuações negras são atividades de micro-organismos, atividades microbianas. E um ambiente adequado é um ambiente onde ocorra a capacidade de proliferação constante de micro-organismos. Porque as raízes das plantas, conforme passam por fases de crescimento, as fases fenológicas, vão emitindo substâncias chamadas de exudados. Esses exudados passam a ter uma função de atração para todos os micro-organismos que vão interagir com as raízes em uma região que chamamos de rizosfera, que é a principal região de atividade e que deve estar no bulbo úmido ou no ambiente adequado. Isto é muito importante. Muito bem. Quando falamos de bulbo úmido, vamos ter uma ideia muito clara da composição de suelo ou, em alguns casos, de substrato. De que maneira que um suelo, quando fazemos um fierte grego, tem que dividir em três partes para uma melhor compreensão. A primeira parte é aproximadamente 25%, onde temos a solução de suelo. La solución del suelo tenemos los íons, los nutrientes, más agua. Tenemos otro un cuarto que son ocupados pelos gases, por oxigênio, por gás carbônico. E temos em torno de 50% onde está a parte sólida do solo. A parte sólida está constituída pelas partículas, argila, arena, silt e também pela matéria orgânica. E é exatamente um adequado equilíbrio entre a solução de suelo, a quantidade de gases e a parte sólida que é possível que consigamos obter uma adequada irrigação, um adequado fierte, mantendo através da injeção de los nutrientes, que é feito diretamente na solução de suelo, manter um equilíbrio entre os nutrientes da solução com os nutrientes que estão em la parte sólida do suelo, em toda a parte onde temos a capacidade de armazenamento e de câmbio catiônico. Manter um equilíbrio de troca entre a solução de suelo e a parte sólida. Muito bem. Para que isto seja possível, é necessário uma série de cuidados que temos durante todo o período de fierte. E o primeiro cuidado está ligado, então, com as raízes. Todas as raízes das plantas têm diferentes tipos. Num primeiro momento, são chamadas de pelos absorventes ou pelos radiculares e têm um tamanho entre 1 e 10 milímetros em um período de absorção de nutrientes entre 20 e 25 dias. Depois deste período, as raízes começam a criar uma camada de impermeabilização e passa a se chamar uma raiz suberizada, e que vai estar entre 1 e 10
centímetros. Com o passar do tempo, as raízes suberizadas criam uma camada praticamente impermeável e passa a ser chamada de raiz lignificada, que tem um tamanho entre 10 e 100 centímetros. Tanto as raízes suberizadas quanto as raízes lignificadas não têm uma função intensa de absorção de nutrientes e uma pequena absorção de água. É muito importante sabermos disto porque durante todas as fases fenológicas de um cultivo, seja de tomates, seja de morrones, de cannabis, de sandia, de lechuga, há uma renovação constante de las raízes. E, dependendo de la forma que nós vamos fazer a aplicação da água, dependendo da forma de los tipos de fertilizantes, de nutrientes que vamos utilizar no período, podem diminuir a vida útil de los pelos absorventes. E isto é um problema muito severo para a região, então, mais ativa, é a região da rizosfera, onde o ambiente deve ser sempre adequado, sempre controlado. Por isso, é muito importante seguirmos algumas regras, alguns itens que vamos agora comentar. Muito bem. Para manter o ambiente adequado, o primeiro ponto é o correto manejo da água. É necessário que tenhamos informações sobre a qualidade da água e também de quantidade de água por turno de riego. O segundo ponto é fazer as utilizações de fertilizantes específicos e adequados para riego. O terceiro, fazer durante todas as fases fenológicas muitas aplicações de nutrientes, sempre com uma baixa concentração. O quarto é manter pH adequado para as raízes e também para a atividade microbiana. O quinto ponto é sempre a atenção para uma adubação equilibrada. Equilibrada em não somente na quantidade de nutrientes, mas também um equilíbrio nas escolhas de fontes de nutrientes. E também o item 6, manejo de matéria orgânica específico para o ambiente adequado, específico para o bulbo úmido. Então, as noções básicas de fertirrego sempre devem ser seguidas em cima destes 6 pontos. Vamos agora falar sobre cada um desses pontos. O primeiro está ligado a manejo da água, e quando falamos de manejo, o primeiro ponto é a qualidade da água. A única forma é através de análises. E temos níveis de riscos onde muitos itens devem ser, então, avaliados, como o pH, a condutividade elétrica, os sólidos solúveis totales, os bicarbonatos, a quantidade de sódio, de cálcio, de magnésio, de oro, de cloruro, de fluoro, de hierro e de nitrógeno na forma de nitratos, na forma de amônios, e também, dependendo das regiões, uma outra análise importante é chamada de razão de sódio. A quantidade de sódio, quando comparada com a quantidade de cálcio e magnésio,
que está presente em la água de riego. Lo ideal é que, com os dados de análise, nós possamos fazer a escolha adequada dos fertilizantes a serem trabalhados. É importante que a água de riego não apresente nenhum risco. Como tens acá, os números, espero que tenha uma boa visualização. Temos um pH entre 5,5 e no máximo 7, uma condutividade que não deve ultrapassar 0,75 decisilis, também uma quantidade abaixo de 480 miligramas por litro de sólidos solúveis, abaixo de 40 miligramas por litro de bicarbonatos, e todos os itens estão na carta. É muito importante ter a informação da qualidade da água para uma correta escolha dos fertilizantes. O primeiro ponto é este. E o segundo, é muito importante a análise da água para ver se depois de alguns meses ou anos não vamos fazer com que aquele suelo passe a ser um suelo com uma série de problemas para as raízes das plantas, com acúmulos de sales, com pH muito abaixo ou muito elevado em relação ao adequado e assim por diante. Então, o primeiro ponto, análise da água. Muito bem. O segundo ponto está ligado em la quantidade de água. Muitos projetos de riego são montados não para irrigação, simplesmente para fazermos uma aplicação de água, mas não na quantidade suficiente. É importante termos a informação de quantidade de água que temos a capacidade de fazer a distribuição por cada emissor, seja em suelo, seja em vasos. E que, além da qualidade, tenhamos a segurança que a quantidade de água será suficiente para todo o ciclo independente de cultivo. Então, este é um ponto muito importante. A quantidade de água que deve ser adequada desde a elaboração de um projeto de riego. E também, esta quantidade de água deve ter uma distribuição uniforme. Acá temos exemplos de diferentes linhas de riego. Cada color é uma vazão. Então, neste primeiro gráfico, temos uma distribuição de diferentes quantidades de água por cada linha de goteo. Uma variação muito intensa. Acá temos o comprimento da linha e acá temos a vazão de cada goteo. E nesta outra temos também o comprimento de linha e a vazão. E acá veremos que todas as linhas estão com uma pequena variação de vazão. Em litros por hectare, este exemplo está muito próximo de 2,2 litros por hora. Neste primeiro, que também deveria ter esta pequena variação, temos linhas que passam de 2,2 litros por hora, determinado ponto da linha, depois de 20 metros, tens emissores fazendo a aplicação de até 7, depois novamente 2, 2,3, 5. Isto é
muy problemático para qualquer cultivo. Então, o manejo de água depende de uma quantidade adequada, mas também de uma distribuição uniforme, sempre. E é necessário, durante a cada 30 a 40 dias, fazermos esta medição e verificar no decorrer da linha de riego se temos uma distribuição uniforme. E uma outra coisa está ligado ao o tempo de rega. Isso temos que levar em conta a evapotranspiração, ou do consumo de água que o cultivo tem. Acá podemos utilizar, na verdade, um exemplo de que maneira que o suelo mantém a retenção da água. Quando temos um espaço sólido e parte deste espaço sólido é ocupado por uma quantidade de água, e fazemos um exemplo de 100 gramas de suelo. E nestas 100 gramas temos 40 gramas de água, temos um suelo saturado. E nessa mesma quantidade de solos, temos 20 gramas de água, estamos em la capacidade de campo. E se temos esta mesma quantidade, solamente 10 gramas de água, as plantas estão muito próximo do seu ponto de murcha. Isto é importante e deve ser variável de acordo com cada tipo de suelo e também em cada fase fenológica de los cultivos. Muito bem. Este é o primeiro ponto, o manejo da água, a quantidade e a qualidade. O segundo ponto, vamos falar agora sobre o uso de fertilizantes adequados para riego. E temos que acompanhar umas características. A primeira característica é a pureza. A segunda, solubilidade, como podemos ver um exemplo acá, de um fertilizante aplicado em uma água onde temos 100% de solubilidade. Também, a condutividade elétrica é uma outra característica, assim como pH e a compatibilidade, que é a capacidade de mescla entre os fertilizantes. O primeiro deles está ligado à pureza. Acá temos dois exemplos. Acá é uma fuente de cloruro potássico blanco, cloruro potássico que tiene la cor roja. Então, acá, a maneira de obtenção deste e a maneira de obtenção do outro é diferente, é distinto. O cloruro branco passa por um processo de purificação mais adequado. Então, este cloruro branco é adequado em algumas condições de suelo para ser a utilização através da água de riego. O outro não é. Tienes impurezas. Pode causar uma série de entupimento em todos os bocales, em todos os emissores de goteo. E sempre que vamos fazer uma recomendação, nós fazemos a consideração de la porcentagem de nutriente que está no rótulo do produto. Temos que manter a confiança que todos aqueles nutrientes estão em uma condição de total pureza, que tem uma ligação com o segundo ponto, que é a solubilidade. Todo fertilizante que é puro é um fertilizante que pode ter uma segunda característica importante,
que é solubilidade. Um outro exemplo temos acá. A pureza interfere na solubilidade. A pureza, quando não ocorre, pode trazer, muitas vezes, resíduos tóxicos. Isto é um problema importante. Acá em Brasil, se fazem a utilização de resíduos de indústrias alimentícias como fonte de fertilizantes para fierro. E muitos contêm uma grande quantidade de metais pesados, como chumbo, como cadmio, entre outros. Então, muitas vezes, simplesmente, através de los olhos, não conseguimos ver a impureza. Temos que fazer análise. Porém, as empresas que comercializam fertilizantes específicos para fierro têm esta capacidade de fazer análises e solamente levar para a utilização dos produtores aqueles produtos livres de resíduos tóxicos. Acá temos exemplos. O primeiro é nitrato de amônio. O segundo, MAP purificado, fosfato monoamônico. E o terceiro, cloruro branco. Vemos acá, em final, temos uma grande quantidade de substâncias do fertilizante que não é solúvel. Estas são fontes inadequadas para a utilização em riego. Têm que ser puros, têm que ser solúveis. E a solubilidade tem algumas variações conforme a temperatura. Não sei se tens a capacidade de visualizar todos, mas vou pegar algum exemplo acá, onde mostra, nesta coluna, alguns fertilizantes e nesta área acá, a temperatura, que varia de 0, 5, 10 até 40 graus. Então, a solubilidade é variável conforme a temperatura. Então, se pegamos um nitrato de amônio e colocamos uma quantidade deste fertilizante em uma água a 0 graus, eu consigo ter uma solubilidade que, no caso, é de 1,18 quilos em cada litro de água. O mesmo fertilizante, quando tenho uma água a 20 graus, esta quantidade que é possível de ser solubilizada passa de 1,18 para 1,95. Se a água está a 30 graus, passa para 2,42. Então, é importante também porque a solubilidade depende diretamente da pureza do fertilizante e também da temperatura da água. Então, este é o segundo ponto, ou a segunda característica de fertilizantes para fierro. O terceiro está ligado à condutividade elétrica do fertilizante. E é importante que nós tenhamos uma visão muito clara do que é uma condutividade elétrica. E esta condutividade é sempre possível de ser mensurada. A condutividade de uma solução, ou seja, quando eu pego um fertilizante, nutriente, faço uma mescla com uma água, tenho uma solução. Então, através desta solução, é possível, através de uma inspeção numérica quantitativa, verificar a capacidade que esta solução tem de fazer o transporte de uma corrente elétrica. E é importante também
ter algunas informaciones sobre esta capacidad de transporte. Los ácidos, bases y sales inorgânicos contêm íons, portanto, têm um valor de condutividade elétrica, ou seja, tem a capacidade de transportar uma corrente elétrica. Compostos orgânicos não têm íons, portanto, não apresentam condutividade elétrica. Isto é muito importante, usando um exemplo para ficar mais claro. Quando hacemos a utilização de um fertilizante como o nitrato cálcico, é um sal inorgânico. Então, é possível de ter uma capacidade de transporte de corrente elétrica, então é possível mensuração da condutividade elétrica. Um outro fertilizante, uma ureia, da mesma forma que nitrato de cálcio é uma fonte de nitrógeno. Porém, a ureia é um composto orgânico. Então, quando nós fazemos uma aplicação de ureia em uma água e vamos fazer uma medição da capacidade de condutividade elétrica, em um primeiro momento, não tem esta capacidade por ser um composto orgânico. Então, a ureia tem que ser atacada por uma enzima, que é a urease, para que se transforme em sales inorgânicos, para que solamente depois tenha a capacidade de fazer esta medição de condutividade elétrica. E, de uma maneira muito prática, a condutividade é expressa por unidades do sistema internacional. Decisiemens por metro, milisiemens por centímetro, 1000 microns por centímetro. E de que maneira que se faz isso? Sempre a condutividade expressa a quantidade de 1 grama em 1 litro de água a 20 graus Celsius, a 20 graus centígrados. Então, sempre, quando hacemos uma leitura de 3 milisiemens, isto é, a quantidade sempre de 1 grama de fertilizante relativo a 1 litro de água a 20 graus Celsius. De que maneira é importante que façamos este acompanhamento de la condutividade elétrica? Através, quando é em suelo, a colocação de extractores de suelo para que tenha a capacidade retirada pela solução de suelo. Depois que hacemos a colocação, muito próximo na linha de riego, por uma diferença de concentração que temos de água no interior do extrator e na solução do solo, com essa diferença, há, através da passagem de uma cápsula porosa, a retirada dos nutrientes da solução do solo, e depois pode ser vista através de um pequeno aparelho chamado de condutivímetro. E para cada tipo de planta, temos um nível de condutividade elétrica adequado para manter o controle, para manter o tubo úmido adequado para os micro-organismos e para o desenvolvimento das raízes. Muito bem. Sempre a condutividade elétrica, então, é a quantidade de 1 grama fertilizante em 1 litro de água, que vai gerar, então, uma unidade, e esta unidade, então, pode ser decisiemens, ou milisiemens, ou 1000 microsiemens. Todos são do sistema internacional. Muito bem. Visto isto,
passamos agora para o próximo item de característica de los fertilizantes, que é a compatibilidade. Muitas vezes temos problemas pela formação de compostos, como vemos acá nesta foto, de compostos insolúveis. Muitas vezes, esta insolubilidade é devido à incompatibilidade de fuentes de nutrientes. Isto pode causar uma série de problemas de obstrução no interior das tubulações, de los acessórios e de los emisores, de los goteadores. E sempre temos que seguir algumas regras. Acá vemos uma série de fertilizantes e os que estão em branco são compatíveis. Os azules têm uma solubilidade reduzida quando hacemos a mescla e os rojos temos uma incompatibilidade. Acá, o principal problema está em nitrato de cálcio. Sempre que hacemos a aplicação de nitrato de cálcio, temos problemas de compatibilidade com uma série de outros sales, como o sulfato potássico, sulfato de amônio, uma série de sulfatos de zinc, de hierro, de cobre, de manganeso. Podemos diminuir a solubilidade dos quelatos, podemos ter problemas com sulfato de magnésio, com ácidos de modo general, como o ácido sulfúrico. Então, de modo general, é importante ter informações sobre a compatibilidade para evitar que estes sales, quando mesclados, possam causar obstruções em sistema de riego. A próxima característica de los fertilizantes específicos para fertirriego é pH, e é muito importante que nós façamos o monitoramento de pH na solução. E isso deve ser feito sempre quando vamos fazer a injeção. É importante que mantenhamos entre 5.5 e 6.5 pH para a maioria das plantas. Algumas toleram abaixo ou arriba deste valor, mas a maioria das plantas cultivadas tem uma preferência e uma facilidade de absorção de nutrientes quando o pH está entre 5.5 e 6.5. E com a análise da água, muitas vezes é necessário fazer uma diminuição ou uma elevação de pH da solução que vamos fazer a injeção. E sempre quando é necessário aumentar o pH, elevar o pH, o hidróxido de potássio é uma possibilidade. O hidróxido de sódio também, porém, a preferência sempre é o hidróxido de potássio. Quando queremos acidificar, diminuir o pH, os ácidos sulfúrico, fosfórico, nítrico são opções para isso também. É muito importante termos a informação de la qualidade da água, porque muitas das águas não têm como, devido ao pH, fazer a utilização para riego. É uma água que muitas vezes tem pH 3, pH 2.5, e que, para fazermos a elevação de pH, os custos seriam inviáveis. Da mesma forma que teremos alguns tipos de água com pH extremamente elevados, pH 10, pH 11, como ocorre acá em Brasil, na região nordeste, onde com uma facilidade muito grande nós encontramos águas com pH acima de 9, acima de 10. Mas sempre o monitoramento de pH é de extrema importância para a manutenção de controle, a manutenção de bulbo úmido. Muito bem. Sempre que hacemos a utilização de determinados fertilizantes,
temos que fazer a escolha de acordo com o pH de solução de suelo, porque muitos dos fertilizantes têm efeito de acidificação, alguns têm um efeito de basificação, de uma leve elevação de pH, e outros não interferem. Então, é muito importante, quando nós vamos fazer a escolha de um fertilizante, sabermos se o fertilizante tem o poder de acidificação ou de alcalinização. Isto é muito importante. E, na maioria dos produtos que nós trabalhamos em Fiat Verde, tem as duas possibilidades. Exemplo de fuentes de fertilizantes que são acidificantes. Nitrato de amônio, MAP, DAP, sulfato de amônio, que é o principal agente acidificante. Outros que têm reações básicas, como o nitrato de cálcio, o nitrato de potássio, e outros com praticamente nenhuma variação, como é o cloruro de potássio. A ureia também é um dos fertilizantes que, em alguns países, é muito utilizado em Fiat Riego e que também gera uma severa acidificação no meio. Então, é muito importante fazer a escolha adequada da fonte de acordo com o pH que irá gerar. E sempre podemos fazer a escolha porque há muitos estudos onde sabemos a equivalência de quantidade de carbonato cálcico que é necessário para neutralizar a acidez de determinados fertilizantes. Com isto, fazemos as melhores escolhas dependendo do tipo de cultivo, dependendo das características do suelo e da água de riego. Muito bem. Acá temos um resumo de todas as características que os fertilizantes que são trabalhados em Fiat Riego têm que apresentar. Uma pureza sem resíduos ou elementos tóxicos. Uma alta solubilidade em água, uma baixa condutividade elétrica, que vai gerar um baixo índice salino, uma pequena variação de pH ou uma capacidade de tamponamento da solução e uma compatibilidade com mescla para outros fertilizantes. Em uma forma bem resumida, que tenha uma alta solubilidade, uma baixa condutividade e um poder de tamponamento da solução. Estas são as principais características dos fertilizantes para Fiat Riego. Muito bem. Passamos agora para o terceiro ponto para manter o ambiente adequado. Muitas aplicações com uma baixa concentração de nutrientes. Isto interfere diretamente na condutividade elétrica da solução. Acá temos uma série de exemplos onde, através de um aumento de condutividade elétrica, temos uma diminuição de produtividade. Um exemplo acá para morrão. De média, quando mantenemos aproximadamente 1,5 milisiemens de condutividade elétrica, conseguimos o máximo de produtividade, 100%. Quando passa de 1,5 para 2,2, temos uma diminuição de 10% da produtividade. E quando passamos de 1,5 para 3,3, temos uma diminuição de produtividade de 25%. Isto
acontece porque com a elevação da condutividade elétrica, aumenta a agressividade com os pelos radiculares, causando morte de las nuevas raíces. E, ao mesmo tempo, há uma diminuição da atividade microbiana. E, com isto, há um impedimento para que a planta tenha a capacidade de síntese de uma série de substâncias de crescimento, como as fitohormonas, por exemplo. Então, acá, no mesmo quadro, podemos ver duas plantas que pertencem à mesma família de las solanáceas, morrón e tomates, e a diferença de capacidade de sobreviver e produzir bem em um ambiente com uma grande quantidade de sales ou de alta condutividade, o tomate tem uma maior capacidade que tienes morrón. Mas acá vemos um outro exemplo, né? Calabaças, acá em Brasil, as abóboras, que tem, mesmo em elevada condutividade elétrica, esta capacidade de manter alta produtividade. Então, sempre que fazemos muitas aplicações com baixa concentração de nutrientes, temos uma diminuição da condutividade elétrica em la solução de suelo. Sempre causa um impacto positivo para as plantas. Da mesma forma, podemos ver acá para cannabis. Dependendo de cada estágio de cultivo, com as fases fenológicas, na germinação, na fase de clones, de crescimento, de floração, temos uma medida de condutividade elétrica que é variável para que tenha esta capacidade de adequado enraizamento e depois até finalizar a floração. Sempre a condutividade elétrica está ligada a um efeito fisiológico em las plantas, que é a manutenção de la pressão osmótica de la planta. Muito bem. Para cada 1 milisiemens de condutividade, isso corresponde a uma pressão osmótica lá em la solução de suelo, lá onde está o sistema radicular, na ordem de 0,3 atmosferas. Quando a condutividade, por exemplo, chega a 5 milisiemens por uma acumulação de sales, a pressão osmótica da solução chega a 1,5 atmosfera. Quanto mais salina é a solução de suelo, mais esforço para que as raízes consigam extrair a água e os nutrientes do suelo. Ou seja, quanto maior a condutividade elétrica, maior a dificuldade que as plantas têm de manter sua pressão osmótica. Isto é muito importante, porque a pressão osmótica mantém em cada célula de vegetal a quantidade adequada de água, de sales minerais e de fotoassimilados. Quando uma planta está em um ambiente de salinidade, não consegue manter sua pressão osmótica. Com isso, como uma forma de defesa, cerra os estomas. Quando cerra os estomas, não tem a capacidade mais de extração de água. E pode estar em um ambiente com água, mas a planta vai chegar à morte se persistir uma grande quantidade de sales em seu sistema de raízes, porque não tem a capacidade de manter a pressão osmótica. Sempre, muitas aplicações com baixas concentrações de nutrientes, hacemos com que as plantas mantenham a capacidade de manter a água,
los sales y los fósforos asimilados en cantidades adecuadas. De una forma general, los valores de presión deben siempre en la solución de suelo manter abajo de 0,8 atmosferas o abajo siempre de 3 milisiemens por centímetro. Siempre. Apesar de que, dependendo da genética, como, por exemplo, muitos tomates toleram a pressão osmótica de até 11 milisiemens. O morrón até 4 milisiemens e, apesar disso, mantém sua pressão osmótica. Mas são exceções. Quando não temos informações sobre qual é o ideal de condutividade elétrica para cultivo, isto é uma regra. Devemos manter sempre abaixo de 3 milisiemens em la solução de suelo. Sempre. De preferência, abaixo de 2. Uma preferência maior ainda, abaixo de 1,5 milisiemens. Mas, quando não temos informações, até 3 milisiemens, a grande maioria dos cultivos suportam e não têm uma queda muito severa de produtividade. Por isso, é muito importante em Fiat Lego fazer muitas injeções de nutrientes sempre em baixas concentrações. Isto é muito importante. No próximo ponto, temos acá gráfico onde podemos ver uma faja, uma quantidade de nutrientes que estão disponíveis em diferentes pHs. Sempre em la solução de suelo, o pH determina uma maior ou uma menor disponibilidade de nutrientes. De modo general, para alguns micronutrientes, os menores, como cobre, hierro, manganês, zinc, conforme o pH vai sendo aumentado, a disponibilidade é diminuída. Então, em pH muito elevado, a disponibilidade é muito complicada para cobre, hierro, manganês e zinc. Para cálcio, magnésio e potássio, conforme o pH vai se elevando, aumenta a disponibilidade. Isto ocorre também com molibdênio, também com nitrógeno, azufre e boro. Já fósforo tem uma curva muito distinta, muito diferente, porque solamente uma faixa é que tem uma maior disponibilidade. E alumínio, conforme o pH é elevado, a disponibilidade diminui, que é muito bueno. Então, a eficiência da adubação depende sempre de uma adequada correção de suelo e uma manutenção de pH. E solamente com uma correta escolha de los fertilizantes é que em riego conseguimos manter o pH adequado para que a maioria dos nutrientes tenham um ambiente adequado de absorção. E este ambiente adequado para absorção também está ligado à atividade de uma série de micro-organismos. Acá vemos dois exemplos de pH com a quantidade de número de colônias por gramas de suelo de bactérias celulolíticas e bactérias nitrificadoras. Quando passamos de um pH 5,2, não temos atividades de bactérias celulolíticas. Em pH de 6, encontramos 250.000 colônias por gramas de suelo. 6,2, temos 1.000 colônias de bactérias nitrificadoras.
de 6.2 para 6.4 tenemos 3 veces en ella a más. Entonces, la correcta adecuación de pH para las raíces también estimula una gran cantidad de actividad microbiológica en la región de rizosfera. Y esto es muy importante. Muy bien. Lo próximo punto es siempre procurar hacer una adubación equilibrada en cantidades de fuentes de nutrientes. Y es muy importante que tengamos la información que las plantas absorben íons no fertilizantes. Los fertilizantes son moléculas que cuando entran en contacto con la agua, geran íons. Entonces, las plantas absorben aquellos íons de carga positiva, los cationes y los aniones. Y siempre cuando nosotros vamos a hacer una adubación, es muy importante hacer el equilibrio entre los cationes y aniones, porque ocurre un sinergismo entre los principales cationes y aniones, como por ejemplo, nitrato, potasio, nitrato, magnesio, nitrato, amonio, nitrato cálcico y también nitrato de amonio y potasio como siendo los mejores de sinergismo. Un cátion auxilia la absorción del anión y viceversa. De esta forma. Entonces, es muy importante sabermos los nutrientes que los anions, que son muy importantes y que auxilian los cátions. É importante saber também aqueles que são antagônicos, que de alguma maneira atrapalham a absorção. Acá temos os sinérgicos, os que têm sinergismo. E acá, aqueles que têm antagonismo. Como, por exemplo, o cálcio com fosfatos, cálcio com azufre, com sulfatos, com magnésio, fósforo com zinco, dependendo da forma de boro com o cálcio. E muitos, por serem antagônicos e não serem compatíveis, formam precipitados, que podem causar uma série de entupimentos, como nós outros já vimos anteriormente. Então, acá temos que sempre uma adubação equilibrada é uma adubação entre uma grande quantidade de cationes e aniones. E o que é possível fazer no equilíbrio está sempre ligado à correta escolha da fonte de nitrógeno. Nitrógeno nítrico, nitrógeno amoniacal. Porque de todas as fontes é o único que tem em la forma aniônica e la forma catiônica. Então, sempre, dependendo da condição da água de riego, da condição do suelo, da fase fenológica da planta, o equilíbrio da adubação está nas corretas escolhas de fuentes de nitrógeno, nítrico e amoniacal. Muito bem. O nitrogênio nítrico tem algumas características diferentes do nitrogênio amoniacal, que também são diferentes do nitrogênio na forma amílica, que é de ureia. O nitrogênio amoniacal é um nitrogênio na forma de cationes, um NH4, que parte ou temporariamente fica retido em lo complexo de troca, de câmbio, o complexo catiônico, o complexo da matéria orgânica. Tem uma absorção pelas raízes mais limitada, uma mobilidade mais lenta. Já o íon nitrato é rapidamente disponibilizado para as plantas e fica em la solução de solo diretamente. E sempre
Quando hacemos a utilização de uma fonte amílica, que é a ureia é uma forma de nitrógeno orgânica. Então, tem que ser atacada por uma enzima, que é a urease, para depois, no ciclo de nitrogênio, fazer o câmbio para nitrogênio, primeiramente amoniacal, e depois nitrogênio nítrico. Então, a adubação equilibrada, quando nós outros queremos que as plantas tenham uma facilidade de absorção de potássio, cálcio, magnésio, é importante uma grande quantidade na solução nutritiva de íons nitrato. Quando queremos que tenha uma absorção de fosfatos, de sulfatos e do próprio nitrato, é importante que tenhamos uma grande quantidade de nitrogênio amoniacal. Com isso, hacemos uma adubação equilibrada. Em alguns países, a utilização de ureia em fierro é muito constante. Em Brasília é um exemplo. E temos um problema muito severo com a utilização de ureia em muitos tipos de suelo. E o principal problema está ligado em uma grande variação de pH após a utilização de ureia. Acá temos uma molécula orgânica, que é a ureia. Quando entra em contato com a água, há a formação de nitrato de amônio e liberação de gás carbônico. Depois do amônio é transformado em óxido nitroso, água, e há a liberação de hidrogênio. E depois, esse nitrogênio pode ser transformado através da ação das nitrosomonas e das nitrobacter em um nitrógeno que é nitrato. Esta é a reação química que ocorre com a ureia. Quando há a transformação para amônio, muito pode ser perder por volatilização. Quando há a transformação de amônio para nitrato, há um outro problema, que é uma severa acidificação do bulbo úmido. Então, a utilização de ureia não é possível adequar a quantidade, então, de nitrógeno nítrico e amoniacal que nós outros estamos adicionando no suelo. Por isso, é muito importante que as formulações com nitrógeno, fósforo e potássio, de preferência, não tenha ureia em sua formulação, para que tenhamos a quantidade específica de nitrógeno nítrico e nitrógeno amoniacal. A utilização de ureia somente é recomendada em regiões onde as características do suelo são de pH muito elevado, solos alcalinos. Em suelos onde o pH são ácidos, a utilização contínua de ureia deixa ainda uma maior acidez e causa um tamponamento da solução do solo, e depois é muito difícil de correção. Muito bem. Quando falamos de adubação equilibrada, temos que também dar uma atenção nas fontes de fósforo. O fósforo tem uma característica, quando hacemos a utilização através de rego, ele tem um aumento de 5 a 10 vezes mais de mobilidade quando hacemos a comparação de uso de uma fonte de fósforo sólida, certo? Como um MAP convencional. Então, esta maior mobilidade permite uma melhor absorção pelo sistema radicular das plantas, porque o fósforo tem uma grande capacidade de reatividade química, com alumínio, com hierro, com zinco, com manganês. Então, de preferência em ferro, a ser a utilização de fósforo de alta solubilidade, porém com uma proteção para que não ocorra as reações químicas, e que o fósforo que nós hacemos em
aplicación de fertirriego permaneça en la solución de suelo ou uma forma de fósforo lábil. Ou seja, uma forma prontamente disponível ou uma forma que, depois de la diminuição de fósforo da solução, possa vir de uma forma lábil para a solução, tendo uma facilidade para que as raízes retirem e utilizem. E por último, acá, falando de potássio, né? O potássio é um nutriente que tem uma grande mobilidade em suelo, mas que apresenta uma grande condutividade elétrica. Tem uma capacidade de salinização de suelo muito intensa. Então, temos que tomar uma série de cuidados para que o suelo não armazene muito potássio. Temos que fazer a aplicação de acordo com as curvas de absorção das culturas e sempre, de preferência, com a fonte de nitrato e de sulfato. E, sempre que possível, não hacemos a utilização de cloruro potássio em fertilidade. Ok? Muito bem. E sempre, quando falamos de uma adubação equilibrada, estamos falando em fazer uma aplicação onde as plantas não apresentam sintomas de deficiências, mas também não apresentem sintomas de fitotoxidez. Ou seja, quando hacemos uma coleta de rojas e hacemos uma análise das rojas, uma análise dos tecidos, hacemos que as quantidades de nutriente mantenham exatamente em onde está esta faixa de número 3. É uma região de nutrição adequada. Porque no número 4 é uma região de absorção de luxo. Estamos fazendo uma aplicação de nutriente solamente para armazenamento de suelo e um armazenamento que não se transforma em lucratividade para o produtor. Sempre temos que fazer uma adubação equilibrada de acordo com as curvas de extração para manter na região de nutrição adequada, que é a 3. E por último, vamos fazer a observação acá com a utilização de matéria orgânica. De que maneira fazer a utilização de matéria orgânica em fertilidade? Quais são os objetivos de fazer a utilização de matéria orgânica? O objetivo é uma melhoria física, química ou biológica de suelo. Para nós outros, é muito importante, na região do bulbo úmido, fazer e manter uma quantidade adequada de matéria orgânica. Porém, temos limitações. Não podemos fazer a utilização de compostos que podem muitas vezes serem fabricados na propriedade, na utilização de compostos industrializados, na utilização de resíduos industriais. Mas podemos manter uma adequada condição de atividade de micro-organismos e fazer uma melhoria também química em rego através da utilização de fontes de matéria orgânicas solúveis, como os ácidos úmicos, os ácidos fúlvicos, como os extractos de algas, como os extractos de plantas e outras substâncias que podem ser aplicados através do rego, através da aplicação junto com os nutrientes. Então, é muito importante fazer um manejo de matéria orgânica, mas com uma matéria orgânica solúvel e com capacidade de atrair os micro-organismos e manter os nutrientes de uma forma livre em la solução do suelo e estimulando a absorção das raízes. Muito bem. Esta foi em 1h15, achei que poderia
a fazer isto um pouco mais rápido, mas é, algumas informações básicas que gostaria de passar para vocês. E a partir de agora, podemos então responder alguns questionamentos e passo então a palavra para Matías. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por la presentación. Estuvo muy clara. Principalmente tocaste todos los temas básicos y más importantes para tener en cuenta en el fertirriego. Y bueno, ahora consultas, simplemente tengo una, que fue de parte de Andy, que ya te la comento. Andy pregunta, ¿cómo aumentamos la conductividad eléctrica a bajo costo, por ejemplo, en momentos de floración para el cultivo de morrón, en pimiento? Sempre temos que obedecer a condutividade elétrica máxima para cada genética. Então, existem morrones que suportam uma elevada condutividade quando comparada a outros. E para isso, temos que fazer a utilização de sales solúveis. E a diferença de custo está na correta escolha de quais desses sales solúveis nós outros podemos fazer. Isto depende de uma série de fatores que precisamos de la informação para ter a resposta. Um exemplo, posso fazer o câmbio, dependendo da fase fenológica que o morrón está, de utilização de uma fonte de nitrógeno na forma de nitrato amônio e não de nitrato cálcico, por exemplo. Isto diminui os custos e eleva a condutividade elétrica. Isto é uma possibilidade. Porém, sempre temos que ter as informações de ambiente de produção. Como estão as características do bulbo úmido? O pH está ácido, o pH está alcalino, para poder fazermos a escolha correta. Uma outra maneira é, antes de fazermos a siembra, fazemos um bom tratamento em suelo através de uma adição de matéria orgânica, e isto pode ser com as culturas que, um exemplo, fixam nitrógeno no solo, como algumas outras leguminosas, como também fazer a utilização de matéria orgânica de solubilidade elevada e com uma relação carbono-nitrogênio que permite uma disponibilidade de minerais no curto espaço de tempo. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Creo que quedó claro. Andy respondió tu respuesta, o sea, tu pregunta, perdón. Espero a ver si Andy contesta. Ricardo, y en realidad la única pregunta que tenía era esa. Ok. Bueno, Andy no contesta, pero seguramente creo que la respuesta sea positiva, que entendió. Si no, de todos modos, como dijimos desde el principio, Ricardo, esta presentación vos me la pasás a mí, yo después se la reenvío a todos los participantes para que la tengan disponible, para que en el momento que la necesiten la puedan utilizar y de ahí tomar los conocimientos de esta jornada. Y bueno, una vez más, Ricardo, agradecerte por tu disponibilidad. La verdad que estuvo muy buena la charla, te agradezco pila. Bueno, ahí tengo varios mensajes, ahí también Álvaro puso que también que está agradecido. De mi parte, no tengo tampoco, ahora estaba fijándome si en el WhatsApp tenía alguna pregunta, pero tampoco tengo ninguna pregunta en el WhatsApp, así que bueno, creo que si no tenés más nada como para agregar, Ricardo, algún comentario extra, creo que damos por finalizada la charla. O Mauro, no sé si tenés una pregunta o algo que... Matias, eu só gostaria também de
agradecer a todos, muitas graças pela atenção que estiveram todos aí no Uruguai, e que assim que é possível, que as condições de saúde de mundo tiveram uma melhora, e eu tenha a possibilidade de conhecer muitos de vocês que participaram e ver as necessidades aí em loco, e poder, de alguma maneira, auxiliar no manejo de riego. Muitas graças a todos.